Sandra percebeu que o marido havia voltado a carregar o velho estojo de óculos para todos os lados. Ele dizia que a visão tinha piorado e que o médico recomendou usar os óculos, mas ela começou a desconfiar que havia algo escondido ali dentro, algo que ele fazia questão de manter longe dela. Então, numa noite em que André saiu apressado e esqueceu o estojo, Sandra aproveitou a oportunidade, abriu a caixinha em segredo e ficou paralisada com o que encontrou. Olá a todos e bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Aqui é o Léo e hoje trago uma nova história para vocês. Antes de começar, escreva nos comentários de onde está assistindo. Desejo a você uma ótima história. Sandra acordou com o barulho de uma porta de armário batendo na cozinha. Virou-se de lado e olhou para o relógio. 5:45. André havia acordado antes do despertador de novo. Antes, ele só fazia isso antes de reuniões importantes. Agora, quase todos os dias. Ela ficou deitada mais um minuto, prestando atenção. A chaleira apitou. Uma colher tilintou na borda da caneca, uma embalagem de pão farfalhou. Depois, silêncio. Significava que ele estava parado na janela, tomando café e olhando para o pátio. Antes, ele a chamava. Sandra, vem, já servi para você também. Agora havia parado. Ela se levantou, jogou o roupão nos ombros e foi até o corredor. André já estava de pé diante do espelho do hall, fechando o casaco. Na mesinha perto da porta estava o estojo, marrom escuro, puído nas quinas com um pequeno arranhão na fivela. Sandra se lembrava daquele estojo desde os tempos em que André de fato usava óculos. Havia uns 5 anos, ele havia passado para lentes de contato e depois dissera que a visão havia melhorado, guardando o estojo numa gaveta da cômoda. Mas 2 semanas atrás, ele havia reaparecido, primeiro na mesa da cozinha, depois no bolso do casaco, depois na bolsa. Você está acordado cedo de novo, disse Sandra parada na entrada da cozinha. André se virou com um leve movimento de ombros como se não esperasse vê-la. Reunião às 8. Quero chegar sem trânsito. Sandra assentiu e olhou para o estojo. Mas para que os óculos? Você disse que estava enxergando bem. Fui ao médico semana passada. Disse que o olho direito piorou, que preciso usar no trabalho, especialmente no computador. Nada grave. Ele disse isso de forma neutra, sem levantar os olhos, e enfiou o estojo no bolso interno do casaco. Sandra reparou que ele o segurou levemente com a palma, com cuidado, como se houvesse algo frágil lá dentro. Não é assim que se segura um estojo de óculos. É assim que se segura algo que se teme perder. Bom, estou indo. Chego às 8 da noite. A porta se fechou. Sandra ficou parada no corredor, depois voltou para a cozinha. A caneca de André estava na pia. No fundo, uma mancha marrom de café. Ele nem havia enxaguado. Antes sempre lavava, colocava no escorredor, um detalhe qualquer. Mas ao longo do último ano, esses detalhes foram se acumulando numa longa cadeia de mudanças que Sandra notava, mas tentava ignorar. Ela serviu um chá, sentou-se à mesa perto da janela. Lá fora o amanhecer chegava devagar, a contragosto. O pátio estava vazio. Um banco molhado, uma patinete esquecida junto à entrada. Pombos no telhado das lixeiras. Pipoca, o gato laranja com uma mancha branca no peito, pulou no parapeito e ficou encarando os pombos, movendo a ponta do rabo. Sandra acariciou suas costas e pensou que aquele gato era o único ser no apartamento que se comportava com honestidade. Com fome ia até a tigela. Com vontade de carinho esfregava-se na perna, sem estojos, sem reuniões às 8 da manhã. André havia começado a mudar aos poucos, tanto que não se conseguia dizer quando exatamente começou. Passou a chegar mais tarde. A falar ao telefone no banheiro com mais frequência, abrindo a torneira, não o chuveiro, só a torneira, para criar ruído. A se irritar com as perguntas dela, não de forma grosseira, mas cansada. Onde você estava? No trabalho, Sandra. Onde mais? Quem ligou? Trabalho. Para de me tratar como suspeito. E, sobretudo, havia começado a olhá-la como se ela atrapalhasse. A história deles em relação aos filhos já se arrastava por 7 anos.
No início, simplesmente esperavam. Os dois trabalhavam, construíam a vida doméstica, depois resolveram tentar. O primeiro ano, nada. O segundo, nada. Sandra foi ao médico. André disse: vai lá, descobre o que está acontecendo. Não vamos, mas vai. Essa diferença ela não havia percebido na época. Ela passou por tudo: exames, tratamentos hormonais, 2 procedimentos após os quais ficou uma semana sem conseguir sair da cama. Ficava deitada de lado, olhando para a parede, contando as rachaduras no reboco. André levava água e sanduíches, colocava na mesinha de cabeceira, perguntava: como você está? Bem, e ia para outro cômodo. Os médicos diziam coisas diferentes. Alguns davam esperança, outros balançavam a cabeça. Um professor, um homem mais velho de olhos cansados, disse diretamente: há chances, mas não são altas. Você precisa estar preparada para qualquer resultado. Ela assentiu e sorriu. Mas no carro, no estacionamento, ficou sentada por meia hora apertando o volante, com os dedos embranquecidos. André também havia feito exames, mas de modo casual. Mostrou os resultados uma vez, deu um gesto com a mão: está tudo bem comigo. E nunca mais voltou ao assunto. Mas ao assunto dela voltava regularmente. E então, o que aconteceu dessa vez? De novo não deu certo? Perguntava após cada consulta. E na voz havia não cuidado, mas cansaço. Como se ela tivesse reprovado num exame para o qual havia estudado pouco. Depois vieram as frases, primeiro raras, lançadas entre o jantar e o noticiário. O colega Dimas acabou de ter o 3º filho. A esposa tem 2 anos a menos que você. Ou: minha mãe ligou, perguntou quando vai ter netos. Não soube o que responder. Ou a mais pesada de todas, dita certa noite tarde: qual o sentido de tudo isso se a casa está vazia? Sandra ficava em silêncio. Ela mesma, todo mês, olhava para o teste e sentia algo se apagando dentro dela, devagar, como uma lâmpada que pisca, pisca e finalmente para. Com o tempo, as frases foram ficando mais duras. Família normal é aquela que tem filhos. E a nossa? Um apartamento e um gato. O gato, diga-se, o próprio André havia trazido 3 anos atrás. Pegou um filhotinho na entrada do prédio, chamou de Pipoca, e na primeira semana o alimentou com a mão. Agora, Pipoca o irritava tanto quanto todo o resto da casa. Sandra parou de chorar na frente dele. Chorava no banheiro, sentada na borda da banheira, pressionando a toalha no rosto, ou no carro, num semáforo longo, onde dava tempo de limpar os olhos antes do verde. Uma vez desabou numa despensa da padaria, entre sacos de farinha, e pensou que André tinha razão, que havia algo quebrado nela. Essa sensação de ser culpada por algo que não podia controlar era a coisa mais pesada de suportar. Mais pesada que as injeções, mais pesada que os procedimentos. Porque das injeções dá para desistir, da culpa não. André fingia sofrer junto com ela. Às vezes a abraçava pelos ombros, às vezes dizia: não se preocupa, Sandra, talvez ainda dê certo. Mas mesmo nesses gestos havia um gosto de condescendência, como se ele, paciente e magnânimo, ainda estivesse tolerando o defeito dela. Naquela noite, André foi embora mais cedo que o esperado. Ligou às 9, disse que estava atrasado, que o projeto estava pegando fogo. A voz estava animada, levemente eufórica. Não é assim que falam as pessoas que ficaram horas sobre relatórios. Sandra desligou o telefone e olhou para a mesa da cozinha. O estojo estava ao lado das chaves do carro. André devia ter mudado de casaco e esquecido. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo. Depois, o pegou. Era leve, leve demais para óculos. Pressionou a fivela. Não havia óculos dentro. Sobre o veludo repousava um pequeno chip, branco, com um circuito dourado, sem nenhuma identificação. Sandra fechou o estojo e o colocou de volta. Foi até a pia, abriu a torneira, lavou as mãos, só para fazer alguma coisa. Fechou, voltou, abriu de novo. O chip estava no lugar. Ela se sentou no banquinho. Pipoca pulou no seu colo.
Os pensamentos se embaralhavam. Talvez fosse um chip antigo, esquecido. Talvez fosse de trabalho. Mas Sandra sabia com certeza. Não havia novos óculos na casa. Ela limpava o apartamento toda semana, passava pelas prateleiras, limpava as mesinhas. Nem óculos, nem receita médica, nem sequer nota fiscal da ótica. O estojo ele carregava todos os dias, apertado contra o peito. E não havia óculos. Havia esse chip. Sandra foi ao quarto e abriu a gaveta debaixo da cômoda. Sob uma pilha de documentos antigos estava um telefone. Um aparelho simples com teclas que tinham comprado um dia para usar no sítio. Ela o ligou. A tela piscou. Bateria em 12%. Voltou para a cozinha. Tirou o chip do estojo e o colocou no telefone. As mãos tremiam, a tampinha não queria fechar. Teve que apertar com a unha. O telefone encontrou a rede. 1 minuto depois, a tela piscou. Mensagem recebida. André, estou cansada de esperar. Ou você conta a verdade para a sua esposa, ou vou até ela pessoalmente. Já está difícil esconder a barriga. Sandra leu 2 vezes. Depois mais uma, devagar, palavra por palavra. As letras foram desfocando, não por causa da tela, mas porque os olhos encheram de lágrimas. Ela virou o telefone para baixo e cobriu o rosto com as mãos. Esconder a barriga. Ela estava grávida. Então, enquanto ela ficava deitada após os procedimentos, enquanto engolia comprimidos, enquanto ouvia as recriminações sobre a casa vazia e a família incompleta, ele já estava com outra. E a outra esperava um filho dele. O filho que Sandra não havia conseguido dar a ele. Não porque ele quisesse especificamente ser pai com ela, mas porque precisava de um filho como fato, como prova. E o conseguiu, só que não com ela. Sandra ficou sentada na cozinha por uns 20 minutos. O chá esfriou. Uma película fina flutuava na superfície. Lá fora, os postes acenderam. No teto apareceram listras amarelas da luz da rua. Depois ela pegou o telefone novamente e abriu as mensagens. Eram poucas. André claramente apagava as conversas, e aquele chip era um canal reserva. Mas ele havia deixado passar uma mensagem enviada 2 dias antes. Ela vai assinar a transferência da padaria até o fim da semana ou não? Você prometeu que depois disso tudo seria nosso. Sandra releu 3 vezes e sentiu algo mudar por dentro. As lágrimas secaram, as mãos pararam de tremer. No lugar da dor veio outra coisa, fria, límpida, como o ar no inverno quando se sai de uma casa aquecida, e o primeiro gole queima os pulmões, mas a cabeça fica clara. A padaria. Ele queria tomar a padaria. Nas últimas semanas, André havia falado com ela sobre a transferência. Sentava à noite em frente a ela. Espalhava papéis, explicava que para expandir, era preciso transferir parte dos ativos para uma nova estrutura, que todo mundo fazia isso, que o advogado já tinha preparado os documentos. Sandra não se aprofundava no assunto. Estava acostumada a confiar que André entendia melhor do que ela. Ele sempre bradava: "Você assa, eu cuido dos números, cada um faz o que é bom." E ela concordava, porque confiava nele. Agora a confiança havia estilhaçado. E por aquela fresta, ela viu tudo de uma vez. A traição, o cálculo, os anos de recriminações que não eram dor, mas preparação. Ele não sofria pela falta de filhos. Ele usava isso para que ela se sentisse culpada, fosse dócil, não fizesse perguntas demais, assinasse o que ele pusesse na frente. Sandra tirou o chip, colocou-o cuidadosamente de volta no estojo, fechou a fivela, pousou no mesmo lugar, ao lado das chaves, ligeiramente torto. Guardou o telefone na gaveta da cômoda, foi ao banheiro, lavou o rosto com água fria e ficou olhando longamente para si mesma no espelho. 43 anos. Olheiras. Uma ruga entre as sobrancelhas que havia aparecido 2 anos atrás e nunca mais desapareceu. Ela pensou que aquela ruga era resultado das palavras dele, de cada família normal, de cada suspiro que significava "você me decepcionou." Mas agora, ela não sentia culpa. Pela primeira vez em muito tempo sentia raiva.
quieta, contida, como uma mola num mecanismo de relógio. Quando André voltou às 10h30, Sandra já estava na cama. Ele entrou, tirou os sapatos, foi até a cozinha, abriu a geladeira, ficou parado, fechou. Entrou no quarto. "Está dormindo?" "Quase", ela respondeu sem se virar. Ele foi ao banheiro. Sons comuns da noite: água, escova de dente, toalha no gancho. Antes, esses sons significavam paz. Ele chegou, está tudo no lugar. Agora soavam falsos. André deitou ao lado dela, puxou o cobertor. "Sandra, você pensou nos documentos? Preciso dar uma resposta ao advogado amanhã. Se não fizermos a reestruturação agora, depois vai ser mais complicado. Vou pensar. Você sempre fala isso. Estou fazendo isso por nós dois." Ela ficou em silêncio. André suspirou de forma exagerada. "Sabe, às vezes tenho a impressão de que você não quer nada. Nem filhos, nem um negócio de verdade. Fica na sua padaria, assa seus paizinhos e tá bom." "Eu disse que vou pensar." Ele se calou, virou para o outro lado. Em 5 minutos estava ressonando de forma tranquila e regular, como alguém com a consciência absolutamente limpa. Sandra ficou deitada com os olhos abertos. As sombras dos faróis deslizavam pelo teto. Ela não ia gritar, não ia quebrar louça, não ia ligar para as amigas, ia fazer diferente. Ela precisava de um advogado, de um contador e de tempo, alguns dias, talvez uma semana, para reunir tudo antes que ele percebesse. Pipoca saltou na cama e se acomodou aos pés dela. Lá fora começou uma garoa. As gotas batiam suavemente no parapeito. Sandra pensou que no dia seguinte precisava acordar antes de André. Pela primeira vez em muito tempo, antes dele, e não para fazer café para ele. A padaria, Sandra havia aberto 1 ano e meio após a morte da mãe. A mãe adoeceu aos poucos. Primeiro ia aos médicos, depois parou de sair, depois parou de se levantar. Nos últimos 3 meses, Sandra havia morado com ela, dormindo em um divã na salinha, fervendo caldos que a mãe já não conseguia tomar, ouvindo suas histórias, sempre as mesmas, em loop, como um disco arranhado. A infância no interior, o pai que trabalhava num armazém de grãos, o primeiro bolo que a mãe assou aos 12 anos e queimou a mão porque não sabia que não se podia pegar a assadeira sem pano. A mãe contava isso e sorria todas as vezes. Baixinho, só com os olhos, porque rir em voz alta já não tinha forças. Quando a mãe faleceu, Sandra ficou 2 semanas sem conseguir entrar no apartamento dela. As chaves ficavam no bolso do casaco. Ela as tocava todo dia, mas não passava da entrada do prédio. Depois, enfim, entrou. O apartamento cheirava a remédio e a algo adocicado. Não doce em si, mas parecido, como se o cheiro da assadeira da mãe tivesse impregnado as paredes em 40 anos e agora saísse camada por camada. Na cozinha havia um caderno velho de capa xadrez. Receitas escritas com a letra miúda, caprichosa, com floridos nas letras G e D. Sandra abriu a primeira página. Torta de maçã. Farinha, 3 xícaras. Manteiga, 150 gramas. Açúcar a gosto, mas não economize. Embaixo, uma nota a lápis. Mostrei para a Sandrinha. Ela disse que ficou doce demais. Não faz mal. Quando crescer, vai entender. Sandra ficou sentada na cozinha da mãe até o anoitecer, folheando o caderno e, em algum ponto entre a receita de cuscuz de frango e a nota sobre o bolo de Páscoa, entendeu que queria assar. Não em casa, não para si mesma, mas de um jeito que o cheiro de pão fresco encontrasse as pessoas de manhã, como a encontrava na infância, quando acordava e corria descalça até a cozinha pelo piso frio. Dinheiro não havia. Mais precisamente, havia o apartamento da mãe que Sandra vendeu, e umas pequenas economias, suficientes para a entrada de um financiamento. André recebeu a ideia com ceticismo. Sentava na cozinha, girava uma colher na mão e dizia: "Sandra, que padaria? Você tem ideia de quanto isso custa? Aluguel, equipamento, vigilância sanitária, fiscalizações. Você não é empresária, você é..." Ele não terminou, mas Sandra entendeu. "Você é dona de casa que sabe fazer bolo.
Que empreendedora você quer ser? Mesmo assim, ela foi em frente. Encontrou um espaço pequeno, semi-subterrâneo, com teto baixo e canos ao longo da parede que roncavam à noite. Um antigo depósito de floricultura, do qual restava o cheiro de terra e papelão úmido. Sandra passou 2 semanas indo até lá depois do trabalho principal para lavar as paredes, pintar o teto, escolher o piso. André ajudou uma vez, levou sacos de massa corrida no carro e disse: "Vai lá, empreendedora." Na voz havia ironia, mas Sandra decidiu ouvir apoio. No primeiro mês, trabalhou sozinha. Acordava às 4 da manhã, ia à padaria, ligava o forno, sovava a massa, assava pão, rosquinhas, salgados de repolho e batata. Às 7 da manhã, colocava tudo na vitrine e abria a porta. A primeira cliente foi uma vovozinha do prédio ao lado. Pequena, seca, de chapéu de crochê e com uma sacola de tecido onde havia um pote vazio de requeijão. Ela comprou uma unidade de pão branco, cheirou ali mesmo diante do balcão e disse: "É o cheiro que tinha na casa da minha Zilda. Ela também assava." "Deus a tenha." E foi embora, arrastando as sandálias pelo asfalto molhado. Sandra ficou atrás do balcão sentindo que estava fazendo a coisa certa. Os clientes foram chegando devagar. Primeiro aposentados das casas próximas, que vinham buscar pão e ficavam 5 minutos conversando. Depois, mães com carrinhos de bebê, que compravam folhadas e tomavam chá em copos de papel enquanto os filhos dormiam. Depois, operários da obra ao lado, que compravam salgados em quantidade e pagavam com notas amassadas. Sandra decorava todo mundo. Sabia que Dona Teresa só levava pão de forma integral e pedia para fatiar, porque tinha artrite e não conseguia segurar a faca. Zé Pedreiro adorava salgado de carne, mas tinha vergonha de pedir mais de 2. E Sandra sempre dava um terceiro de graça, embrulhado num pacote separado. Que a menina Luísa, do prédio em frente, vinha todo sábado com a mãe e demorava a escolher um doce, deslizando o dedo pelo vidro da vitrine, e escolhia sempre o mesmo, um eclair de creme. A padaria foi crescendo. No primeiro ano, Sandra contratou uma ajudante, Vera, uma mulher cheia de mãos bondosas e com o hábito de cantarolar enquanto trabalhava. No segundo ano, contratou mais um padeiro e um confeiteiro. O espaço foi ampliado. Uma parede foi derrubada para o depósito vizinho. Puseram uma segunda vitrine, pendurou-se uma placa. Sandra mesma desenhou o esboço, uma espiga dourada sobre fundo verde escuro, e o nome Cantinho Quentinho. André olhou para o esboço e bufou. "Bem grandioso, tudo bem, pode ser." O dinheiro não chegou de imediato. Nos primeiros 2 anos, Sandra mal saía no zero. Às vezes, nem isso. O financiamento pesava, o aluguel subia, o equipamento quebrava na hora mais inoportuna. Certa vez, uma semana antes do Natal, o forno principal pifou. Sandra estava no meio da padaria às 4 da manhã, com farinha até os cotovelos, e não sabia o que fazer. Ligou para André, que respondeu com voz sonolenta: "Bem, chama um técnico, o que eu posso fazer?" Ela encontrou o técnico sozinha. O forno funcionou pela manhã, e Sandra entendeu que só podia contar com ela mesma. Com o tempo, a padaria se tornou mais do que um negócio, virou um lugar. As vovozinhas vinham não apenas buscar pão, mas para sentar numa cadeirinha junto à parede, tomar chá com rosquinha e conversar com alguém vivo, porque em casa só havia paredes e televisão. As mães deixavam os carrinhos na entrada e tomavam café enquanto os bebês dormiam. Os estudantes apareciam depois da aula, contando moedas para um pãozinho de gergelim. Uma vez veio um homem de uns 70 anos, num casaco velho com um botão faltando, e pediu pão a crédito. Sandra deu a ele uma pagnota inteira e disse: "Não precisa ser a crédito, pode vir sempre." Ele veio toda terça e quinta, e um mês depois trouxe para ela um pote de geleia caseira de jabuticaba, roxa, brilhante, incrivelmente gostosa. Deixou no balcão, resmungou: "Isso é pela bondade." E foi embora. André começou a ajudar no 3º ano. A princípio, de forma discreta, propôs dar uma olhada no contrato com o locatário. Disse que as condições eram desfavoráveis e que podia negociar algo melhor.
Sandra ficou contente. Finalmente, ele estava se envolvendo. Finalmente, estavam no mesmo barco. André de fato renegociou o aluguel. Depois assumiu as compras de farinha e manteiga, depois as negociações com os fornecedores, depois a contabilidade. Sandra não resistiu. Era mais fácil assar do que ficar debruçada sobre notas fiscais. E além do mais, André fazia bem. Os preços baixavam, as entregas chegavam no prazo, os papéis estavam em ordem. Ela não percebeu quando a ajuda se transformou em controle. Quando, em vez de vou dar uma olhada no contrato, passou a ser já assinei. Quando, em vez de vamos conversar, passou a ser já decidi. Quando André começou a falar com os fornecedores em seu próprio nome, e eles passaram a ligar diretamente para ele, ignorando Sandra. Certa vez ela ligou para seu Benedito, o moleiro com quem trabalhava desde o primeiro dia, e ele disse surpreso: "Ah, Sandra, eu pensava que era o André quem cuidava de tudo agora. Ele me ligou semana passada. Estávamos discutindo novas condições." Sandra desligou e sentiu um calafrio desagradável, mas logo se conteve. Bom, ele cuida. Ele entende melhor dos números. 6 meses atrás, André trouxe Cristiane. Apresentou brevemente. Essa é a Cristiane. Vai ser gerente. Uma garota inteligente entende de alimentação. Precisamos de alguém assim. Cristiane tinha uns 28 anos, baixinha, de cabelo curto e olhos escuros e ágeis. Vestia-se simplesmente, jeans, suéter, tênis, e sorria com frequência, abertamente, de uma forma juvenil. Sandra apertou sua mão e pensou que a moça era simpática e provavelmente solteira. No dedo anelar, nem anel, nem marca de anel. Cristiane se adaptou rápido. Chegava cedo, saía tarde. Sabia lidar com fiscais, montava escalas de turno. Calculava o custo dos produtos. Vera, a antiga ajudante de Sandra, a princípio ficou desconfiada. Resmungava que agora ficavam trazendo chefinhas. Mas em poucas semanas, amoleceu. Cristiane havia ajudado a entender o novo caixa e trouxera de casa uma pomada para as articulações, sobre a qual Vera depois comentou com todos os clientes. Sandra também foi se acostumando. Passou a confiar a Cristiane o fechamento, as chaves, o atendimento. Às vezes as duas se sentavam juntas depois do turno, numa mesinha perto da janela, tomavam chá e conversavam. Cristiane contava da própria vida. Cresceu com a avó. A mãe foi trabalhar fora e não voltou. Trabalhou como garçonete, depois como atendente num café, depois foi demitida, ficou muito tempo procurando emprego. Sandra sentia pena dela. Colocava salgados no pote para ela levar no jantar e pensava que é bom ter alguém jovem e ágil por perto, como a filha que ela nunca teve. Agora, após as mensagens lidas, todas essas imagens se remontaram, como um mosaico desmontado e recomposto de outro jeito. Cristiane foi trazida por André. Não encontrou pelo anúncio, não foi por indicação. Simplesmente a trouxe numa manhã e disse: "Precisamos de alguém assim." De onde ele a conhecia? Há quanto tempo? Sandra se lembrou de como André e Cristiane conversavam no depósito, baixinho, inclinados um para o outro. Ela havia pensado: estão discutindo o pedido. Se lembrou de como Cristiane certa vez havia perguntado detalhadamente sobre as receitas, anotando num bloco. Ela havia pensado: garota dedicada. Se lembrou de como André passou a ficar depois do expediente, exatamente após a chegada de Cristiane, e de como coincidiam as reuniões dele, às 8 da manhã, com os turnos noturnos dela na padaria. Na manhã seguinte, Sandra acordou às 5. André ainda dormia. Ela se vestiu em silêncio, tomou café de pé junto à janela e foi até uma advogada. Não a que André conhecia, mas outra, doutora. Irene, uma senhora de óculos pesados num escritório no 3º andar de um prédio antigo, com cheiro de papel e flores secas. A doutora Irene havia sido indicada por Vera, que uma vez a ajudara com um processo de herança. Sandra contou tudo, colocou o telefone sobre a mesa e mostrou as fotos das mensagens que havia tirado à noite enquanto André dormia. A doutora Irene leu, tirou os óculos, os limpou com um lenço, colocou de volta e disse:
Você teve sorte de encontrar isso. Se tivesse assinado, seria muito difícil de recuperar. A advogada explicou. Os documentos que André preparara para a assinatura não eram uma reestruturação, mas uma transferência de ativos. A marca Cantinho Quentinho, todas as receitas registradas como propriedade intelectual, os contratos com fornecedores, o contrato de locação do espaço, tudo deveria passar para uma nova empresa. A empresa havia sido registrada 2 meses atrás, em nome de Cristiane. E a Sandra ficaria com os financiamentos e o equipamento velho, disse a doutora Irene, folheando as cópias dos documentos. Olhe aqui, as obrigações do financiamento permanecem com a pessoa jurídica original, ou seja, com você. Já a parte de receita, o aluguel, os clientes, os fornecimentos, passa para cá. Ela apontou com o dedo para uma linha onde constava o nome de Cristiane. Sandra, sentada numa cadeira que rangia levemente a cada movimento, olhava para os papéis. Linhas, números, carimbos. Atrás de cada linha, um pedaço de sua vida. Atrás da marca, a noite em que ela desenhou o esboço da placa na mesa da cozinha. Atrás das receitas, o caderno de capa xadrez da mãe. Atrás do contrato de locação, aquele depósito semi-subterrâneo com cheiro de terra que ela havia lavado durante 2 semanas. O que faço? Ela perguntou. Reunir provas, não se apressar, e em hipótese alguma assinar nada. Após a advogada, Sandra foi até a contadora, Natália, que cuidava da escrituração da padaria desde o início. Natália trabalhava em casa, num apartamento pequeno onde o corredor inteiro era tomado por pastas. Ela abriu o programa, percorreu os arquivos e confirmou. Nos últimos 3 meses, André havia transferido parte dos pagamentos para outra conta corrente, formalizado algumas compras por meio da nova empresa e até começado a fechar contratos com 2 novos fornecedores, não em nome do Cantinho Quentinho, mas em nome da empresa de Cristiane. Eu achei que era tudo parte da expansão, disse Natália, olhando por cima do monitor com ar de culpa. O André disse que você estava ciente, que era uma decisão de vocês dois. Eu não estava ciente, respondeu Sandra. Natália fez cópias de todos os documentos, imprimiu extratos, marcou as transações suspeitas com marca-texto. Sandra dobrou tudo numa sacola, uma sacola plástica de supermercado comum, porque não tinha pasta, e saiu para a rua. Era meados de primavera, mas o vento soprava frio, e as árvores ainda não tinham brotado completamente. Galhos pelados, com pequenos brotos verdes, parecidos com gotas. Sandra foi até o carro, sentou, colocou a sacola no banco do passageiro e ficou um tempo olhando para ela. Naquela sacola estava todo o esquema. André e Cristiane estavam preparando a tomada do negócio com método, cuidado, passo a passo. A marca, as receitas, os fornecedores, o aluguel, tudo escorria para a nova empresa, como água que passa de um recipiente para outro quando se inclina devagar o suficiente para que ninguém perceba. A Sandra restariam as dívidas, o equipamento velho e um espaço vazio, do qual o cheiro de pão se teria evaporado. Sandra chegou à padaria no almoço. Vera sovava massa, cantarolando para si mesma. O confeiteiro Léo decorava um bolo encomendado, de aniversário para algum chefe do escritório ao lado. Cristiane não estava. Era seu dia de folga. Sandra atravessou o salão, acenou para Vera, entrou na despensa e fechou a porta. Lá cheirava a baunilha e canela. Nas prateleiras havia potes com frutas secas, sacos de açúcar de confeiteiro, caixas com formas de cupcake. Ela passou a mão numa prateleira e os dedos ficaram brancos de pó. Era o lugar dela. Cada azulejo no chão, cada prateleira, cada rachadura na parede, tudo era dela. Não de André, não de Cristiane. Ela se lembrou de como havia pintado aquele teto, em cima de uma escada com um rolo na mão, e a tinta pingava na testa. De como havia tirado o primeiro tabuleiro de pão do forno e queimado o pulso por cima da luva. A cicatriz ainda estava lá, pequena, rosada, em forma de meia-lua. De como havia chorado ali entre os sacos de farinha, quando não tinha mais forças,
e de como depois limpava o rosto com o avental e voltava para o balcão, porque havia clientes esperando. E agora alguém queria tomar isso. Um homem que dormia ao seu lado todas as noites, que comia seu pão todas as manhãs, que a chamava pelo nome e a beijava na têmpora antes de sair. Esse homem queria arrancar debaixo dos seus pés tudo o que ela havia construído ao longo de 7 anos e entregar a outra mulher, aquela que carregava o filho dele. Sandra tirou o telefone e fotografou mais algumas pastas de documentos que havia no cofre da despensa. A chave do cofre estava com ela, com André e com Cristiane. Ela o abriu e viu que parte das pastas havia mudado de ordem. Alguém as tinha mexido recentemente. As cópias dos contratos com 2 fornecedores-chave haviam desaparecido. Sandra fotografou o conteúdo do cofre e enviou as fotos para a doutora Irene. À noite voltou para casa. André estava na cozinha jantando. Tinha requentado arroz com frango do dia anterior. Na mesa havia um notebook aberto e Sandra notou de relance uma planilha antes que ele fechasse a tampa. Onde você estava? Liguei 3 vezes. Você não atendia. Fiquei na padaria. Depois fui na casa da Vera. Tomamos chá. Ah, tudo bem. Ele terminou de comer, colocou o prato na pia e se virou para ela. Sandra, sério. Precisamos resolver os documentos. Eu entendo que você não quer se aprofundar, mas é importante. Se a gente não fizer a reestruturação agora, daqui a pouco o aluguel sobe e a gente pode perder o ponto. Não estou assustando, estou explicando de verdade. A Cristiane, aliás, também diz que não dá para enrolar. Sandra estava junto à pia, lavando o prato dele. A água quente escorria pelos dedos, a espuma deslizava pelo cerâmico. Ela ouvia a voz dele, confiante, objetiva, levemente condescendente, e pensava em como ele fazia aquilo com maestria. Como escolhia as palavras certas para ela se sentir burra. Você não quer se aprofundar. Como embutia a ameaça, podemos perder o ponto. Como invocava Cristiane, como se ela fosse uma especialista independente, não sua cúmplice. Vou resolver até o fim da semana, disse Sandra sem se virar. Sério? Que ótimo! Era hora. Ele se aproximou por trás, colocou as mãos nos ombros dela e apertou levemente. Antes, ela teria tomado aquilo por carinho. Agora sentiu no gesto algo diferente, uma pegada. Como se ele não estivesse segurando a esposa, mas um objeto que logo passaria a ser de sua propriedade. Estou cansada, disse Sandra. Vou dormir. Ela foi para o quarto, deitou por cima da colcha e fechou os olhos. Pipoca veio logo atrás. Acomodou-se ao lado dela, pousando a cabeça no seu braço. Da cozinha vinham os sons das teclas. André havia aberto o notebook de novo. Provavelmente trocava mensagens com Cristiane, discutia prazos, comemorava que a esposa finalmente havia concordado. Sandra ficou deitada sentindo algo se enrolar por dentro. Não raiva, determinação. Ela não deixaria que ele levasse o cantinho quentinho. Não deixaria que arrancassem debaixo dos seus pés o que ela havia construído nas madrugadas, com financiamentos, mãos queimadas e lágrimas na despensa. Ele queria que ela continuasse cega, mas ela havia aberto os olhos e agora via tudo. Sandra se esforçava para se comportar normalmente. De manhã, à padaria, à noite, em casa. Entre os dois, o trajeto que poderia fazer de olhos fechados. A cada dia, cumprimentava Cristiane, discutia pedidos, conferia as vitrines e nenhuma vez deixou transparecer que sabia de tudo. Isso era o mais difícil. Não o confronto, não a coleta de documentos, mas esse silêncio diário ao lado de quem sorri para o seu rosto enquanto cava um buraco no chão sob seus pés. Cristiane, aliás, se comportava de forma impecável. Chegava no horário, conferia o caixa, resolvia pequenos conflitos entre os padeiros. Léo havia queimado uma leva de folhadas. Vera se recusava a trabalhar com a nova amassadeira. Cristiane resolvia tudo com calma, sorrindo, e Sandra se apanhava pensando que, se não fosse por aquelas mensagens, ela ainda consideraria essa garota um presente do destino. Só que o trabalho não era de Sandra. O trabalho já era quase de Cristiane, e a dedicação não era a dona da padaria,
mas ao homem que havia prometido dar a padaria a ela. Sandra passou a notar coisas que antes ignorava, como Cristiane segurava a barriga ao sentar numa cadeira, um gesto rápido, quase imperceptível, como desabotoava o botão de cima das calças, achando que ninguém via, como recusava o café que antes tomava às 3 xícaras por turno, pedindo água com limão no lugar, suéteres largos, blusas compridas por cima da calça. Tudo isso compunha uma imagem que Sandra agora lia sem errar. 5, talvez 6 meses. Em breve ficaria impossível esconder. Devia ser por isso que nas mensagens havia impaciência. O tempo apertava, e Cristiane precisava de uma definição. Ou o negócio era transferido, ou ela mesma ia até Sandra. Numa tarde de quarta-feira, quando Cristiane havia saído, disse que era consulta no dentista, entrou na padaria uma menina chamada Letícia. Sandra a conhecia há alguns meses. Ela morava no prédio em frente, no 4º andar, com a avó. Os pais haviam se divorciado há muito tempo. A mãe trabalhava em algum lugar no norte, raramente aparecia. O pai havia sumido da vida ainda antes. A avó, Dona Zélia, uma mulher encorpada com falta de ar e joelhos doentes, mal se virava com a aposentadoria e os trocados que a filha enviava. Letícia costumava aparecer lá pelas 4, depois da escola, abria a porta devagar, cumprimentava com um aceno de cabeça e ia até a vitrine. Não a do pão e dos salgados, a da confeitaria, onde ficavam os doces, os bolos encomendados, os cupcakes com rosas de creme. Podia ficar ali uns 10 minutos, contemplando cada doce como um quadro em museu. Depois ia até o caixa e pedia as rosquinhas do dia anterior. As que Sandra vendia pela metade do preço, porque até a manhã seguinte endureceriam mesmo. 2 de coco, por favor. Para a vovó. Ela sempre dizia para a vovó, embora Sandra suspeitasse que a menina comia uma pelo caminho, sentada no parapeito entre o 3º e o 4º andar. Sandra nunca dizia nada, simplesmente colocava 3 no saco e cobrava por 2. Naquele dia, Letícia ficou mais tempo do que o normal. Parou perto da vitrine da confeitaria e ficou olhando Léo montar um bolo. Ele empilhava as camadas, aplicava creme, alinhava as laterais com uma espátula. Cada movimento preciso, habitual, quase mecânico. Mas para Letícia era como mágica. Ela ficou ali, levemente inclinada para a frente, os olhos brilhando do jeito que brilham os olhos de crianças diante da árvore de Natal. Sandra saiu da despensa com uma caixa de suspiros, leves, crocantes, levemente rosados por causa do pó de morango, e viu Letícia. A menina estava perto da vitrine havia uns 15 minutos e não dava sinais de ir embora. "Você gosta de ver?" perguntou Sandra, pousando a caixa no balcão. Letícia se assustou, como se a tivessem pegado fazendo algo proibido. Já vou indo. Ainda preciso comprar o remédio da vovó." "Não estou te mandando embora. Fique o tempo que quiser." Letícia ficou em silêncio. Depois disse baixinho, sem tirar os olhos da vitrine: "É difícil fazer esses? Os doces. Quero dizer, esses com flores de creme. São como de verdade." Sandra olhou para a vitrine. Lá estavam os cupcakes que Léo havia decorado de manhã. Creme branco, rosas lilazes e rosadas de glacê de manteiga. Pequenas folhinhas verdes. "É difícil", disse Sandra honestamente. "Mas dá para aprender. O Léo aí ficou 2 anos aprendendo até chegar nisso. No começo, as rosas dele pareciam repolho." Letícia soltou um riso curto, contido, como alguém que não está acostumado a rir perto de estranhos. "E você também sabe." "Sei, mas pior que o Léo." "Minha área é a massa. Pão, tortas, folhados. O Léo é o artista." Letícia ficou em silêncio de novo. Sandra via que ela queria dizer mais alguma coisa, mas não conseguia. Isso acontece com adolescentes. As palavras já estão na ponta da língua, mas entre a língua e o ar há uma parede de insegurança, e só dá para romper se alguém esperar. Sandra esperou. "Eu quero ser confeiteira", disse Letícia. Disse depressa, como quem teme mudar de ideia. Só que lá em casa nem forno de verdade tem. O da vovó quebrou no ano passado e compraram um novo.
Bem, por enquanto não dá. Ela disse por enquanto, mas as duas entenderam. Não, ainda não dá, mas não dá mesmo. Sandra olhou para ela, magra, de uniforme escolar que havia ficado um pouco curto, claramente crescera durante o inverno. Cabelo preso num rabo de cavalo com uma elástica estampada de morangos. Mochila velha, com as alças surradas e um pet de alguma banda que Sandra não reconhecia. 15 anos. A idade em que os sonhos ainda parecem possíveis, mas a realidade já começa a cortar as asas. Quer tentar? Perguntou Sandra, ela própria surpresa com a facilidade com que saiu. Como se estivesse esperando o momento há muito tempo. Tentar o quê? Vem depois da aula, me ajuda aqui, eu te mostro por onde começar. Letícia olhou para ela por alguns segundos, sem piscar, como quem verifica se é brincadeira. De verdade? Posso? Pode. Só traz seu avental, ou eu te dou um. E lavar as mãos até o cotovelo. Essa é a regra. Letícia assentiu, pegou o saco das rosquinhas e saiu. Sandra a acompanhou com os olhos pela vitrine. Ela caminhava depressa pela calçada, com um levinho salto a cada terceiro passo, como caminham as pessoas que carregam por dentro algo que acabou de ressoar de alegria. No dia seguinte, Letícia chegou às 4, como havia prometido. De uniforme, com a mochila e uma sacola plástica, da qual saía um avental dobrado, xadrez, de cozinha, claramente da avó. Ela se trocou na despensa, amarrou o avental e ficou parada no meio da cozinha sem saber onde colocar as mãos. Sandra não começou com as rosas de creme. Começou com o básico, deu a Letícia uma pilha de formas de cupcake e disse: lava, seca, unte com manteiga. Aqui está o pincel, aqui está a manteiga. Em cada forma por dentro, uma camada fina, sem poças. Se tiver poças, o bolinho gruda e não sai bonito. Letícia lavou as formas por 40 minutos, com capricho, água quente, esfregando cada uma com a esponja. Depois secou com pano de prato, depois untava, inclinando o pincel para a manteiga ficar distribuída de modo uniforme. Não perguntou uma vez quando viriam os doces. Não suspirou uma vez, simplesmente fazia. Sandra a observava enquanto sovava a massa para a produção do dia seguinte. As mãos trabalhavam no automático. Farinha, ovos, açúcar, manteiga, uma pitada de sal, mas os olhos acompanhavam a menina. Há pessoas que pegam uma tarefa e imediatamente começam a se apressar, a cortar caminho, a procurar atalho. E há as que entendem que o caminho é o próprio trabalho. Letícia era do segundo tipo. No segundo dia, Sandra a colocou para montar as caixas de pedido, dobrar o papelão nas marcações, encaixar os fundos, colar os adesivos com o logo. No terceiro, para preencher as etiquetas de preço. No quarto, para pesar ingredientes conforme a receita. Letícia não perguntava por quê. Ela entendia. Antes de decorar um bolo, é preciso aprender a sentir a cozinha, seu ritmo, seus cheiros, sua ordem. Depois de uma semana, Sandra a deixou pela primeira vez trabalhar com a massa. Mostrou como abrir, não apertar, mas conduzir o rolo do centro para as bordas, girando o pão um quarto de volta a cada passagem. Letícia abria devagar, com o lábio mordido de concentração, e o pão ficou desigual, mais grosso de um lado. Mas ela não se abateu. Juntou a massa em bola, dobrou e começou de novo. É isso, disse Sandra. É o que mais importa. Não ter medo de começar de novo. Depois veio o creme. Sandra mostrou como fazer creme pâtissier em fogo baixo, mexendo com a espátula de madeira, sem tirar os olhos por um segundo, porque basta virar a cabeça e o creme talha. Letícia ficou ao lado do fogão, mexendo, e olhava como o líquido branco ia engrossando, ficando denso, aveludado. Quando o creme ficou pronto, ela pegou um pouco com a colher, provou e fechou os olhos. Gostoso? Perguntou Sandra. Igual ao da vovó, só que melhor. Ela disse isso de forma simples, sem bajulação, e Sandra sentiu algo quente se mover no peito, no lugar que havia estado vazio e frio por causa das palavras de André. À noite após a padaria, Sandra voltava para casa e entrava num outro mundo. André a recebia com perguntas sobre documentos, prazos, assinaturas.
Sentava à mesa com um notebook, espalhava papéis, explicava como era importante não perder o momento, como a concorrência estava respirando no pescoço, como o aluguel poderia subir a qualquer dia. Sandra assentia, dizia: "Sim, eu entendo. Preciso de mais uns dias." E ia ao banheiro, onde ficava com a testa encostada no azulejo frio, respirando. O contraste era insuportável. De dia, Letícia colocando o merengue com cuidado no papel manteiga, com a ponta da língua de fora de tanto se concentrar. Léo mostrando como segurar o saco de confeitar, corrigindo a pegada com paciência. Vera resmungando mais uma ajudante para cair na minha cabeça, mas mesmo assim servindo chá para a menina e empurrando uns biscoitos. E à noite, André, dizendo as palavras certas e preparando a traição, olhando nos olhos e mentindo, deitando ao lado dela e adormecendo tranquilo, certo de que tudo ia conforme o plano. Certa noite, já tarde, quando a padaria estava fechando e Vera com Léo haviam ido embora, Letícia ficou para ajudar Sandra a limpar a vitrine. Elas tiravam das prateleiras os doces que sobraram, guardavam em potes, limpavam os vidros, trabalhavam em silêncio. E esse silêncio era aconchegante, não vazio, mas cheio, como uma massa que cresce no calor. Letícia enxugou a última prateleira, esticou o pano na borda da pia e de repente disse: "Sandra, posso perguntar uma coisa?" "Pergunta. Por que você abriu uma padaria? Quer dizer, por que especificamente uma padaria?" Sandra pousou o pote e ficou pensando. Não porque não soubesse a resposta, mas porque havia muito tempo não a pronunciava em voz alta. A minha mãe assou a vida inteira, não em padaria, em casa. Tortas, pão, pãezinhos. Quando eu era pequena, acordava com o cheiro da massa, corria para a cozinha. E a mamãe estava de pé junto à mesa com as mãos na farinha e dizia: "Sandrinha, vem cá, prova." Eu não coloquei sal demais. Eu provava e dizia que estava perfeito, mesmo que estivesse salgado demais. Depois a mamãe foi embora e eu entendi que aquele cheiro era a única coisa que eu queria preservar. Letícia ouviu, encostada na parede com os braços cruzados. Depois disse baixinho: "Aqui não é só uma padaria. Aqui cheira igual a uma casa." Sandra se virou para a pia e abriu a torneira. Por alguns segundos ficou olhando o jato de água bater no fundo de inox, espalhando gotinhas. Letícia não via seu rosto, e era melhor assim porque naquele momento Sandra não teria conseguido explicar o que estava acontecendo com ela. Não eram lágrimas, era outra coisa, como se alguém tivesse dito em voz alta aquilo que ela sentia, mas não conseguia formular. A padaria não era um negócio, nem uma vitrine, nem faturamento, nem marca registrada. A padaria era o lugar que cheirava igual a uma casa, e André queria tomar isso. Não apenas documentos e contas, não apenas receitas e fornecedores. Ele queria tomar o lugar para onde Dona Teresa vinha buscar seu pão, porque não tinha mais para onde ir de manhã, onde Zé Pedreiro recebia o terceiro salgado embrulhado num saco separado, onde o velho de casaco com o botão faltando deixa um pote de geleia de jabuticaba no balcão, onde Letícia fica de pé diante da vitrine e aprende a sonhar. Sandra fechou a torneira, enxugou as mãos e se virou. "Obrigada, Letícia." "Por quê?" "Pelo que você disse. Eu precisava disso exatamente hoje." Letícia deu de ombros, sem entender bem, mas sem perguntar. Pegou sua mochila, se despediu e saiu. Sandra trancou a porta, apagou as luzes do salão e ficou sozinha. A padaria estava quieta. Os fornos tinham esfriado, a vitrine estava vazia. No chão perto da entrada havia um tapete com marcas de farinha dos sapatos dos clientes. Pelas venezianas entrava a luz de um poste, em listras amarelas, sobre o azulejo. Ela se sentou à mesinha junto à janela, a mesma em que às vezes tomava chá com Cristiane, e tirou da bolsa a pasta que a doutora Irene havia lhe dado. Releu cada página. Tudo estava reunido. Fotos das mensagens do chip, cópias dos documentos constitutivos da nova empresa, extratos bancários com transações suspeitas, e-mails de André com fornecedores em nome da empresa de Cristiane, cópias dos contratos que ele havia preparado para assinar. A doutora
Irene disse que era suficiente para barrar a transação e iniciar um processo. Sandra fechou a pasta e a colocou na mesa. Em 4 dias, André havia marcado a assinatura. Já havia combinado com o cartório. Já havia convidado Cristiane. Já estava certo de que Sandra iria e assinaria. Porque ela sempre concordava, porque ela sempre confiava, porque ela sempre havia sido aquela mulher que assa enquanto ele conta. Só que dessa vez não. Sandra se levantou, guardou a pasta na bolsa, colocou o casaco e saiu da padaria. Na rua estava fresco. O vento de primavera carregava o cheiro de terra úmida e primeiros brotos verdes. Ela ergueu a gola e caminhou até o carro, sentindo dentro de si aquela raiva contida que nos últimos dias não havia arrefecido. Pelo contrário, havia endurecido, se transformado em determinação. Em 4 dias, André descobrirá que ela não ficou cega. O dia da assinatura caiu numa segunda-feira. De manhã, André estava de bom humor. Se barbeou com cuidado. Vestiu uma camisa fresca. Até assobiou alguma coisa no banheiro. Sandra ouviu ele falar ao telefone no corredor, em voz baixa, cobrindo a boca com a palma. Sim, tudo conforme o plano. As 2 esteja lá. Não, ela não desconfia. Estou te dizendo, está tudo tranquilo. Sandra estava na cozinha cortando pão. A faca ia reta, fatia por fatia. As mãos não tremiam. Ela havia se preparado para aquele dia. Por quase 2 semanas releu os documentos. Conversou com a doutora Irene. Ensaiou cada passo. A advogada havia avisado. O mais importante é não deixar que ele retome a iniciativa. Você coloca os documentos sobre a mesa e, a partir daí, quem fala sou eu. Sua tarefa é dizer a primeira frase, aquela que vai pará-lo. Sandra sabia qual frase diria. Havia pensado nela de noite, deitada sem dormir, enquanto André ressonava tranquilamente ao lado. A frase era curta e tinha tudo dentro. Às 2 da tarde, chegaram ao cartório. Um salão pequeno no térreo de um prédio residencial, com grades nas janelas e uma porta pesada. André abriu a porta para ela, a deixou passar na frente, colocou a mão no fundo das suas costas, com cuidado, como nos primeiros anos. Sandra caminhou pelo corredor sentindo a palma dele nas costas. E aquela palma era como uma marca, quente, segura, possessiva. Na sala, Cristiane já esperava. Estava sentada à mesa num casaco bege folgado, que não havia tirado, apesar do calor no ambiente. As mãos mantinha sobre os joelhos, uma sobre a outra, cobrindo a barriga com um gesto que se tornara tão natural quanto respirar. Ao ver Sandra, Cristiane sorriu, com aquele mesmo sorriso aberto e jovial de sempre. Mas agora, Sandra via naquele sorriso outra coisa. Não simpatia, mas alívio. Ela veio. Então vai assinar. Então vai dar certo. O tabelião, um homem magro de óculos, espalhou os papéis sobre a mesa e começou a ler as condições. André ouvia, assentia, às vezes trocava olhares com Cristiane. Sandra ficou sentada ereta, com as mãos sobre a bolsa onde estava a pasta com as provas. Ela esperava o momento. Quando o tabelião terminou e empurrou os papéis em sua direção, André se inclinou e disse baixinho: Bom, Sandra, vamos assinar e respirar. É tudo pelo bem do negócio. Estendeu-lhe a caneta, preta com uma ponta prateada, da coleção que ela havia dado a ele de presente num aniversário de casamento 2 anos atrás. Sandra não pegou a caneta. Em vez disso, abriu a bolsa, tirou o estojo de óculos, aquele mesmo, marrom escuro, surrado, e colocou sobre a mesa ao lado dos papéis. André olhou para o estojo, depois para ela. No rosto dele surgiu algo, não medo ainda, mas perplexidade, como alguém que reconhece um objeto num lugar estranho. Sua visão não havia piorado, André, disse Sandra. Ou você esperava que eu continuasse cega? O silêncio durou 3 segundos. Depois André empalideceu. Não aos poucos, mas de uma vez, como se todo o sangue tivesse abandonado o rosto de repente. Cristiane parou de sorrir. O tabelião levantou os olhos dos papéis e olhou para os presentes, passando o olhar de um para o outro. Sandra, você está dizendo o quê?
André tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, tenso, como papel de parede mal colado. Que estojo! Estamos aqui resolvendo assuntos sérios, e você... E eu resolvi entender que assuntos sérios você está resolvendo sem mim. Sandra abriu a pasta e começou a colocar os documentos sobre a mesa. Fotos das mensagens do chip, impressas em papel comum, nítidas, com data e hora. Documentos constitutivos da empresa registrada em nome de Cristiane. Extratos bancários com transferências para a nova conta corrente. Cópias dos contratos com fornecedores assinados em nome da nova empresa. Cada folha ela colocava com cuidado, uma ao lado da outra, como se distribuísse cartas. André olhava os papéis e se calava. Cristiane se agarrou com os dedos na borda da mesa. Nesse momento, a porta do cartório se abriu e entrou a doutora Irene, com um terno escuro severo e uma pasta da qual sobressaía uma pilha de documentos. Ela acenou para o tabelião, sentou-se ao lado de Sandra e disse em voz calma: "Represento os interesses de Sandra. Solicito que o procedimento de assinatura seja suspenso até o esclarecimento das circunstâncias." O tabelião olhou para os papéis que Sandra havia espalhado sobre a mesa, depois para André, depois para Cristiane. Tirou os óculos, os limpou e disse: "Não posso autenticar uma transação se uma das partes apresenta objeções. O procedimento está suspenso." André se levantou de um salto. A cadeira rolou para trás e bateu na parede. "Que circo é esse? Sandra, o que você está fazendo? A gente passou 6 meses preparando isso, a gente tinha combinado, e agora você traz uma advogada?" "Nós não havíamos combinado", interrompeu Sandra. Ela olhou para Cristiane. "Você havia combinado com ela." Cristiane ficou imóvel. Apenas os dedos na borda da mesa embranqueceram de tensão. A doutora Irene abriu a pasta e tirou o relatório preparado na véspera. Leu de forma seca, por tópicos. Registro de pessoa jurídica em nome de Cristiane, sem conhecimento da proprietária principal do negócio. Transferência de ativos, receitas e marca registrada. Mudança dos contratos com fornecedores, redirecionamento dos fluxos financeiros. Cada tópico vinha acompanhado de referência a um documento. Cada documento estava sobre a mesa. André ouvia e ia se transformando, da palidez ao vermelho, da confusão à raiva. Quando a doutora Irene terminou, ele se virou para Sandra e disse o que aparentemente considerava seu último trunfo. "Você sabe que ela está grávida? Você está se vingando de uma grávida? Está tão amargurada que é capaz de prejudicar uma criança?" Sandra olhou para ele com calma. Ela havia esperado esse argumento. Sabia que ele o sacaria como uma carta escondida na manga quando tudo o mais já estivesse perdido. "A criança não tem culpa", disse ela. "A criança não tem nada a ver com isso." "Mas os adultos vão responder. Pela mentira, pela fraude, pela tentativa de roubar o que eu construí ao longo de 7 anos, enquanto você me dizia que eu era uma esposa incompleta." André abriu a boca e fechou. Cristiane se levantou. O casaco se abriu e a barriga apareceu, redonda, tensionada, de uns 6 meses. Ela olhou para André, depois para Sandra, depois de novo para André. E em seu olhar surgiu algo que Sandra não esperava. Não raiva, não vergonha, mas decepção. Como se Cristiane houvesse visto, pela primeira vez, que o homem em quem havia apostado tudo não era capaz sequer de protegê-la quando o plano desmoronou. "André", disse Cristiane baixinho, "você prometeu que ia ser limpo. Você disse que ela assinaria." "Cala a boca", ele sibilou. "Não aqui." "Não, exatamente aqui", disse a doutora Irene. "E recomendo que ambos não saiam desta sala até que todos os fatos estejam registrados." A hora seguinte se passou à mesa. O tabelião cancelou o procedimento. A doutora Irene lavrou um ato registrando todas as infrações identificadas. André ficou sentado em silêncio, encarando um ponto fixo na parede. Cristiane assinou o que a advogada pediu, a confirmação de que era sócia fundadora da nova empresa. A mão tremia. Sandra saiu do cartório por última. Na rua havia sol.
O calor de primavera aquecia o rosto. Ela parou na escada, respirou fundo e o ar pareceu doce. Não de flores, não de primavera, mas porque pela primeira vez em muitos dias não havia um peso no peito. Naquela mesma noite, ela trocou as senhas de todas as contas bancárias da padaria, revogou as procurações que estavam em nome de André e ligou para cada fornecedor, explicando pessoalmente que todos os contratos valiam apenas em nome do Cantinho Quentinho e apenas por meio dela. Seu Benedito, o moleiro, ouviu tudo e disse: "Para falar a verdade, eu estranhava o André puxar tudo para ele, mas não fui meter o nariz, achei que era assunto de família." Sandra agradeceu e desligou. Cristiane ela demitiu no dia seguinte, sem escândalo, sem longas conversas. A chamou na despensa, colocou sobre a mesa o pedido de demissão e disse: "Assina. Não vou te processar, mas na minha padaria você não vai mais entrar." Cristiane assinou em silêncio. Na porta se virou e disse: "Ele dizia que vocês iam se separar de qualquer jeito, que a padaria não importava para você, que você não queria nada mesmo." Sandra respondeu: "Ele dizia muita coisa. Nenhuma era verdade." Cristiane saiu e não voltou mais. O divórcio, Sandra entrou com o pedido uma semana depois. André, a princípio, ligava todos os dias, ora agressivo, ora lamentoso, ora ameaçador. Dizia que ela se arrependeria, que ele tinha direito à metade do negócio, que ela havia destruído a família. Depois, as ligações foram ficando menos frequentes. Depois, pararam. A doutora Irene informou que Cristiane, ao descobrir a situação real, que não haveria negócio, não haveria dinheiro, que André não possuía nada, que o apartamento estava em nome de Sandra, rapidamente perdeu o interesse pelo homem em que havia apostado. A última notícia que Sandra soube foi que Cristiane havia viajado para o interior, para a cidade da mãe. André estava alugando um quarto na casa de um conhecido e procurando emprego. A padaria seguiu em frente. Vera, ao saber de tudo, foi a fundo, colocou a mão no peito e disse: "Que parasita! E eu embrulhando salgados para ele quando aparecia por aqui. Nem migalha mais." Léo ficou em silêncio, mas no dia seguinte trouxe um café do bar em frente e colocou na mesa de Sandra, sem dizer nada. Os fornecedores ficaram. Os clientes ficaram. Dona Teresa continuou vindo buscar o pão integral toda manhã. 3 meses depois, Sandra abriu uma segunda unidade num bairro novo, perto de um parque, onde de manhã corriam mães jovens com carrinhos e à noite passeavam os idosos. O espaço era claro, com janelas grandes e teto alto. Ela mesma escolheu o piso, de um tom mel e quente, e pendurou a placa pessoalmente, a mesma de sempre, espiga dourada sobre fundo verde escuro, Cantinho Quentinho. Letícia, a essa altura, não apenas ajudava, havia se tornado parte da padaria. Depois da escola, vinha para a primeira unidade, trocava de avental, que já era dela há muito tempo, e trabalhava até o anoitecer. Sandra lhe ensinou tudo o que sabia: massas, cremes, coberturas, temperatura do forno, tempo de descanso. Léo mostrou a ela os truques da confeitaria, como fazer raspas de chocolate, como puxar fios de caramelo, como montar um bolo de vários andares sem que ele desabasse. Letícia absorvia tudo como a massa absorve manteiga, com avidez, sem deixar nada de fora. No segundo semestre do ano, Letícia entrou no curso técnico de gastronomia. Sandra ajudou a reunir os documentos, foi com ela ao dia de visitas, comprou o primeiro kit profissional: espátulas de confeiteiro, sacos de confeitar, bicos, termômetro. Letícia abriu a caixa, espalhou os utensílios sobre a mesa e os olhou por um longo tempo, tocando cada um, como um músico toca um instrumento novo. Dona Zélia ligou para Sandra à noite e a agradeceu durante muito tempo, se atrapalhando nas palavras e fungando. Na vitrine da segunda unidade surgiu uma nova linha de doces com receitas de Letícia: cupcakes com creme de lavanda e coalhada de mirtilo, tarteletes com pera caramelizada, merengues com água de rosas. Letícia havia criado ela mesma a apresentação, delicada, aquarelada,
como nada que houvesse existido no cantinho quentinho antes. Sandra mandou imprimir pequenos cartões com a inscrição Coleção Autoral da Letícia e os colocou junto à vitrine. No primeiro dia, tudo se esgotou. Num sábado à noite, após o fechamento, Sandra ficou na padaria nova. Letícia estava terminando um bolo encomendado, de aniversário 3 andares branco com dourado. Ela estava de pé sobre o bolo com o saco de confeitar e, com cuidado, milímetro por milímetro, escrevia com creme. As letras iam saindo retas, belas, com mão segura. Sandra ficou sentada à mesinha junto à janela e ficou olhando. Lá fora escurecia, os postes acendiam. Pela calçada passavam pessoas com sacolas, com cães, com crianças. Uma noite comum, uma rua comum, uma vida comum. Mas por dentro de Sandra havia silêncio. Não vazio como antes, mas precisamente silêncio. Calma, como numa casa onde finalmente fecharam as janelas depois de uma corrente de ar que durou tempo demais. Ela pensava que André havia querido deixá-la sem nada. Sem padaria, sem trabalho, sem sentido. Havia querido que ela assinasse os papéis e ficasse com as dívidas, com o espaço vazio e com a sensação de ser aquela mulher que não conseguiu. Não conseguiu ter filhos, não conseguiu manter o marido, não conseguiu sequer perceber que a estavam enganando. Mas aconteceu o contrário. Ele perdeu tudo: a família, a casa, a padaria, o poder que já considerava seu. Ela ficou com 2 unidades, com Vera e Léo, com fornecedores que ligavam para ela diretamente, com Dona Teresa que toda manhã dizia: Sandra, o seu pão integral é o melhor do bairro. E com Letícia, que naquele momento havia terminado a última letra do bolo, recuou um passo e olhou para Sandra. E então? Sandra se levantou, foi até lá e olhou para o bolo. A escrita estava impecável. O creme estava liso, as letras nítidas, as pequenas pérolas douradas nas bordas brilhavam à luz da lâmpada. Lindo, disse Sandra. Muito lindo, Letícia. A menina sorriu, de forma ampla, aberta, com aquele sorriso que aparece quando a pessoa faz o que nasceu para fazer. E Sandra pensou que seu valor não estava em ser capaz de ter filho, mas em ser capaz de se levantar quando queriam derrubá-la, de proteger o que amava, de preservar o lugar que cheirava igual a uma casa, e de dar a outro ser humano, uma menina magra com mochila surrada e elástica de morangos, a chance de acreditar em si mesma. Lá fora caía uma garoa fina. As gotas escorriam pelo vidro, pegavam a luz dos postes e se transformavam em pequenos fios de ouro. Sandra voltou à mesinha, terminou o chá e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, não por esforço, não para ninguém, apenas assim porque estava bem. Obrigado por ouvir esta história. Aqui foi o Léo, do canal Recanto das Histórias. Peço desculpas por qualquer erro. Escrevam nos comentários o que acharam da história. E se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para você pode ser apenas um gesto, mas para mim faz toda a diferença.